Convidamos a cirurgiã plástica, a doutora Maria Paula Tanaka, bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Carol. Boa tarde. Obrigada. Ups, arrumar meu microfone. A gente já tem aqui algumas coisas, eu diria, curiosas para mostrar para o pessoal daqui a pouquinho, porque nós vamos falar de pontos de cirurgia. Olha que assunto bacana. Ponto, então, que pode ser absorvido, aquele ponto que não é, aquele ponto que você tem que retirar. Quem pode levar ponto? Quem pode cauterizar? Enfim, tem tanta pergunta bacana. E aqui, ó, aguardem. Nós vamos demonstrar ao vivo, aqui na peça que nós temos hoje, aqui no estúdio, como se faz um ponto, né? Sim. Você vai mostrar ao vivo, vai costurar ao vivo. Antes da gente iniciar, preparamos aí algumas perguntinhas clássicas. Você diria que essa parte do ponto em si, né, para que a pele volte, se restabeleça, etc., tenha aí uma boa absorção, enfim, é uma das coisas mais importantes da cirurgia? É um dos fatores. O ponto em si, ele é importante, mas ele tem que ser associado a alguns fatores antes, durante a execução e também no cuidado do pós. Tá. Outros fatores que são importantes também é em relação ao próprio tipo de sutura, tipo de costura, o tipo de fio, em quem é dado esse ponto. Tá. Então, são alguns fatores que contribuem com uma cicatrização melhor ou não da pele. E aí que a gente tem que ficar ligado. Então, vamos começar com umas perguntas aí que são as clássicas quando a gente está falando desse assunto. Vai entrar para vocês animado. Olha lá na tela. A primeira pergunta. Existe mais de um tipo de ponto cirúrgico? Existem vários tipos. Mas vamos se ater um pouco mais só à cirurgia plástica. Tá. A gente usa basicamente dois tipos de fio. Um que é chamado absorvível, ou seja, o corpo vai degradar este fio, ele vai absorver, não vai ficar nenhum restígio dele. Em média, a absorção total deste tipo de fio é em torno de 3 meses. Tá. E o fio, que é um pouco mais comum, são fios inabsorvíveis. Ou seja, certo, eles vão ficar por muitos e muito tempo dentro do organismo ou deverão ser retirados. Em algum momento. Em algum momento. Aqui você tem exemplo deles? Aqui, vou só te mostrar, Carol. Os meninos vão chegar bem pertinho pra gente ver. Só para mostrar. Olha que Deixa legal. eu só pegar esse. Isso. Mostra tudo, doutora. Esse assunto é muito interessante. Ó, esse tipo de fio, não sei se a câmera está conseguindo pegar direitinho. Eu vou colocar a minha mão aqui atrás, Isso. porque como o fundo é claro, olha ele lá. é um fio incolor, na grande maioria vezes incolor. É um fio que se degrada dentro do organismo, ou Tá. seja, não vai ficar nenhum vestígio dele. Certo. Existem ele é vários absorvível. também em relação à espessura do fio, que também determina uma melhor estética da sutura ou não. Tá. Então, dependendo do tecido, da tensão, do tipo de tecido a ser costurado, suturado, você pode usar um fio mais delicadinho, mais fino. Geralmente, os fios mais delicados, mais finos, eles são usados para lugares que não tem muita tensão. Por exemplo, uma cirurgia de pálpebra, né? Tá. Que é um lugar bem delicado, ou a finalização de alguma área da pele, por exemplo, da mama, do abdômen. Às vezes é necessário um fio mais delicado, dependendo da situação e da profundidade. Que pode Existem ser. os fios até bem mais espessos até que esse. Esse aqui é um chama de 3 zeros, é um fio bem mais espesso, não sei se está dando para dá para ver que é bem diferente. Ele é bem grossinho, diferente, né? Então esse fio normalmente ele é dado em profundidade. Esse é um fio que com uma certa frequência a gente vê o organismo expelindo, porque como ele é mais espesso, ele faz um nó mais graúdo, né, maior, então o organismo ele sente uma dificuldade maior em manter ele dentro do corpo. Puxa. Então ele pode sim ser eliminado em algum momento. O mais comum é logo nas semanas seguintes à cirurgia. E é de uma forma natural que isso acontece? Na verdade, o ideal é que isso não aconteça, mas isso pode acontecer. Porque aí já penso em algo que pode trazer uma infecção. Isso, geralmente né? começa um processo inflamatório, que o organismo ele faz essa reação contra o fio, ele rejeita o fio. Entendi. Né? Então ele vai fazer um processo inflamatório, ele forma uma substância chamada fibrina, e essa fibrina ela vai tentando empurrando o fio para a superfície. Em geral, ele abre um pouquinho a pele que já estava normalmente fechada, ele forma um orifício, um buraquinho, e ele tenta sair por ali. Normalmente, ele está muito preso ao tecido profundo, existe uma certa dificuldade da eliminação. Puxa. Por isso, a pessoa palpa, ai, doutora, eu estou com
um processo inflamatório, parece uma espinha, sabe uma espinha do rosto? Parece uma espinha. Sai um pouquinho de secreção. Sai um pouco de secreção. E dá febre, não dá, doutora? Às vezes dá, às vezes não. Ele pode infeccionar, porque a gente está falando só de um processo de inflamação ainda, sem a infecção. O processo de inflamação, ele não envolve geralmente germes que vão causar uma febre e tal. É um processo mais inicial da eliminação do ponto. Se você não trata ele de forma adequada, não faz uma higiene adequada, não faz o cuidado adequado, você realmente pode evoluir por uma infecção. Entendi. Aí uma quantidade de secreção maior, você vai ter febre, formação de pus ao redor, até esse processo ser resolvido. Só que em que cirurgias, então, é mais utilizado esse que isso pode acontecer? Na verdade, as cirurgias de fios mais que necessitam, não é nem que... a própria procedimento ele necessita de um fio com mais força, né? Ele não pode, porque o lugar de tensão é maior. Então, às vezes, nas mamoplastias, na abdominoplastia, são lugares, em geral, que tem uma tensão maior. E também não são só esses fios. Eu só trouxe que são os mais frequentes, os mais comuns. Mas existem outros tipos também. E também até tem fios mais grossos que também são absorvíveis. Mas isso também é de organismo para organismo, também não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. É igual o queloide, né? A pessoa só sabe que tem depois que aparece a primeira vez. Então, eu acho que isso é uma conversa de médico-paciente intensa e é interessante você comentar aqui no programa para as pessoas estarem preparadas para conversar com os profissionais quando pensarem, né, numa cirurgia plástica. Então, olha como o assunto realmente rende. Vamos para a próxima perguntinha? Vamos. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá, na tela então, próxima pergunta. Os pontos abriram. O que fazer? Um dos motivos pode ser esse? Um dos motivos pode ser esse, que é normalmente o mais comum, mais frequente, é a eliminação de ponto. A outra a tensão tecidual pode ter sido excessiva e abrir um pouco o ponto. Às vezes não faz o repouso adequado, o posicionamento às vezes da área da sutura não é adequado, às vezes a pessoa é um pouco agitada, ela se mexe demais. Um outro fator é o tabagismo, o diabetes, também a nutrição ela é fundamental. Antes, durante e também após. Mas o estado nutricional anterior à cirurgia, ele é fundamental. Por exemplo, uma paciente, hoje em dia tem muita paciente com pós-bariátrica, aquelas pacientes de grande perda de peso através de uma cirurgia. E precisa fazer a retirada de pele. A perda de peso, ela é muito rápida e acaba que não dando tempo suficiente para o organismo se adaptar. Entendi. Então tem que fazer a suplementação com vitaminas, uma alimentação mais adequada. Acaba que muitas vezes o paciente acaba tendo algum problema de desnutrição, mesmo que leve. Num processo de cicatrização, isso atrapalha. Então, você ter uma quantidade de proteína, de vitaminas dentro do seu organismo para suprir a reposição do tecido. Entendi. Que vai ser ali lesionado. Por exemplo, e cesárea? Né, no parto, qual é o ponto mais comum e o que pode acontecer? Os pontos, a gente fala dos pontos internos, eu vou comentar pouco dos pontos internos, que é uma parte mais médica, né? Mas o externo? O externo comum é dado com esse fio, que é um fio inabsorvível, tá? Pode ser feito também com outro fio, como a gente mostrou, que é um fio um pouquinho mais grosso. Esse fio tem que ser retirado. Né? Depois de uma semana, 2, dependendo de cada situação. Você tem que retirar esse ponto, aquele inabsorvível. Normalmente ele é mais escuro, normalmente ele é preto. Tá? Mas o mais comum hoje em dia se usa o fio absorvível em função da qualidade que você vai ter num pós-operatório mais tardio. Então é interessante o fio absorvível. Mas se a pessoa notar, então, da nossa pergunta, que abriu, ela tem que imediatamente comunicar ao médico e procurar ajuda. Sim, o quanto antes. A pessoa não precisa entrar em desespero, mas o ideal é que ela comunique ao médico, informe qual é a situação e vá o mais rápido possível para o atendimento. Por quê? Às vezes o ponto ele é super simples. Ele está assim, tipo, me tira daqui. É só você lá, com a pincinha, com a tesourinha de forma adequada, tira esse fio e o processo de cicatrização ele vai acontecer de maneira mais rápida. Perfeito. Né? Agora, por exemplo, tem algo que a gente possa colocar, tipo compressa de água, enfim, algo que deixa a pele ali até que você chegue ao médico, se você notar que tem, enfim, que pode estar saindo uma secreção. O ideal é você deixar o lugar bem limpo, seco e limpo. Porque o processo inflamatório ele não implica necessariamente numa infecção. A infecção ela acaba acontecendo porque um germe que ele entrou
e acabou se reproduzindo. Porque germe normalmente a gente já tem ao redor da pele, isso é natural. Tá. Ele só não pode se proliferar a ponto de causar uma infecção. Ou seja, ele vai suplantar a defesa do seu organismo e vai causar um processo que envolve formação de pus, vermelhidão, secreção, então, e dor. Né? Entendi. Então, o ideal é você manter o lugar bem limpo e seco. Se tiver saída de alguma secreção, líquido, pode ser, a gente chama de seroma, que é um líquido claro, você pode sim limpar, cobrir com uma gaze, fechar o curativo. Se necessário, pergunte para o seu médico qual é a pomada que você pode usar enquanto não vai até a consulta. Legal. Né? Mas o ideal é manter limpo e seco, coloca uma gaze, um adesivo por cima até o momento do seu atendimento. Perfeito. Tá aí, a gente está falando não só de cirurgias de adultos, mas muitas vezes as mães aí que têm cirurgias também nas crianças, o que fazer caso note que o ponto, né, rompeu ali, que foi a nossa perguntinha. Vamos para a próxima, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na tela. Se os pontos, então, inflamarem, a inflamação, como que a gente deve reconhecer essa inflamação? É algo que a pele vai criar uma espécie de queloidezinha, ela vai ficar avermelhada, como que A inflamação, ela é basicamente, ela é definida assim, é dor, calor e vermelhidão. Ah, e o calor também. Então, quando você está com o ponto inflamado, você observa ao redor do ponto, o que é visível, né? O fio, o que é externo. Você vai ver que ao redor do ponto, do fio, existe um processo de vermelhidão. E você tocar, às vezes está um pouquinho quente e às vezes dói. Né? Então, isso é estar inflamado. Isso é estar inflamado. Né? Então, você precisa, às vezes é necessária a retirada do ponto, com mais brevidade. Às vezes, só o curativo, o uso de alguma pomada com antibiótico, cicatrizante, pode ajudar a não retirada desse ponto. Mas é bem comum a gente retirar quando está inflamado. Vamos aproveitar e mostrar como é que a gente faz o ponto? O que você acha, diretor? Eu estou olhando aqui para essa carninha, estou olhando para o ponto. Vamos mostrar ao vivo, então? Vamos lá, doutora. Bom, então, eu só vou colocar uma luvinha só para a gente mostrar melhor, tá? Eu trouxe esse pedaço de carne de porco, porque a pele do porco, ela é a mais dos animais, é uma das mais parecidas com a nossa. Porque que é importante a gente falar também... Bela camada de gordura, né? É bom importante a gente falar... que a pele do porco, como a nossa, não sei se dá pra ver aqui, olha. Olha que legal, gente. Dá pra olhar? Ai, desculpa. Aula de anatomia. Então, tá bom. Dá pra mostrar ao contrário? Dá, aqui pro Carica melhor? Vamos ali. Então tá, aqui. Isso. Então, assim, a pele do porco, parecida com a nossa, ela tem uma camada mais externa, que é chamada epiderme. Tá. Então, essa camada, quando você dá o ponto, ela precisa de umas 24, geralmente de 48 a 72 horas para, tipo, impermeabilizar e parar a saída de líquidos provenientes da cirurgia ou da própria produção do organismo, tá? Essa parte mais branquinha, não a da carninha, essa parte aqui, no caso do porco, ela é um pouco mais espessa que a nossa. Né? A pele humana, ela tem uma espessura menor. Essa região chama-se derme, que ela é onde a cicatrização ela se forma de forma mais efetiva. Tá. É como se fosse o cimento, sabe? Quando você pega não na construção. Não é a gordurinha? Não, a gordura não. A gordura está mais para baixo. No caso dela não tem, depois eu te mostro que tem uma gordura. Essa camada aqui que é branca, tá? Ela é branquinha e essa camada chamada de derme. Ela é onde efetivamente existe mais, as células da cicatrização, elas chegam por aqui, pelo sangue e vai chegar na derme, e a derme que vai fazer esse processo. Então, onde as vitaminas são importantes, o colágeno, o fibroblasto, então todo esse tecido que é envolvido na cicatrização, ele está aqui. Nessa região, enquanto mais espessa é a derme, melhor é o tônus da pele, menos flacidez, melhor dizendo. Então, se você pegar uma pele, por exemplo, da galinha, você vai ver que a pele da galinha é bem frouxa. Né? Então, aquela derme ela é muito fininha. Então, a pele da galinha, diferente da do porco, que se você tracionar, ela não tem essa tensão. E a do frango, ela traciona elástica. Isso também acontece no ser humano. A gente tem áreas do próprio corpo que são diferentes em espessura e a gente também tem a diferença entre pessoas. Né? Então, você vai separar. Pessoas de pele negra têm uma derme mais espessa, uma pele mais firme, comparada com a pele de uma pessoa caucasiana, que tem uma derme mais fina, portanto, uma tendência, uma flacidez um pouco mais elevada. Isso você vê pela diferença de tônus da pele, tá? Então, isso também é importante na cicatrização. Por que a gente observa que algumas pessoas falam, o negro oriental tem uma tendência um pouco maior à formação de cicatrização tipo queloidiana,
hipertrófica grossa, que fica evidente, forma uma camada muito espessa. Por quê? Porque ela tem uma derme mais espessa. Mais espessa. Show, né? Então, pessoas jovens também têm uma tendência um pouco maior. Enquanto mais idade, menor a quantidade de tecido, de célula que produz cicatriz, menor a incidência de queloide. Entendi. E também depende da área. Por exemplo, na pálpebra a pele é mais fina, então ela tem menos derme. Então, menor a chance de formar alguma cicatriz patológica, tipo um queloide. Regiões, então, que tem mais, por exemplo, até da própria cesárea, sim, que são várias camadas em uma região mais espessa, pode ser que a chance da queloide é um pouquinho maior. Sim. Entendi. Tá. Isso são os fatores. Então, é só para demonstração. A sutura, ela pode ser feita de algumas formas, né? Que a gente fala, olha, você pode fazer uma incisão, né? Para fazer uma plástica de um abdômen, de uma mama ou de qualquer outra área, e você incisou a pele, né? Depois de feita a hemostasia, direitinho, como é feita no centro cirúrgico, a gente vai unir essas duas peles. Enquanto mais próximas estiver e mais da borda a borda tiver a sutura, as duas áreas, melhor vai ficar o processo de cicatrização, porque ele fica mais próximo, ele facilita a ação da sua célula de cicatrização. Gente, se eu suturar e ficar isso bonitinho assim, perfeito. Agora, se você faz o ponto e ele fica assim, desbeiçado, você vai dificultar o seu organismo a formar um processo de cicatrização. Então, você pode formar tipo um degrau, né? Incidência maior de queloide. Então, o cuidado que o cirurgião, aí é um cuidado do cirurgião, no momento da cirurgia, é tentar deixar o máximo possível próximo. Legal. Aí, depois eu te contar uma história. Tá. Aí vamos fazer alguns casos assim. Eu vou fazer uma sutura só para vocês entenderem que você pode fazer aquela sutura que você pode ver em parto às vezes, né? Que não é tão incomum parto você usar um fio mais espesso. Estou falando, gente, só da parte externa, tá? Não estamos falando do útero, só estamos só na parte superficial, na parte da pele. Então, aqui você pode fazer aquele ponto que a gente fala que é externo. Então, você vai fazer um pontinho, ele pode ser do tipo assim, a gente fala ponto separado, né? Olha só que legal. É um ponto separadinho, que chama de ponto separado. Tá. E tem aquele ponto que chama de contínuo, tá? Que às vezes você vê em parto. Isso na plástica também se faz em algumas situações, tá bom? Existem, agora, curiosidade, assim, definições para as regiões de quantos pontos se deve colocar, ou é uma questão de médico para médico, do quanto ele acha que que aquela região que foi ali lesionada e tal, precisa? É assim, a quantidade de pontos a ser utilizada vai depender da necessidade local. Então, se existe mais tensão, menos tensão, que é importante. Você não adianta numa região que tem muito, que criança abre muito distante, né? Está muito distante, está tenso. Se você tentar dar 2 pontos, você não vai conseguir uma aproximação adequada. Agora, um tecido que ele já está como este aqui, bem próximo, não há necessidade de tantos pontos internos, né? Então, quanto menor a quantidade de pontos, menor tecido que eu digo, corpo estranho para o organismo fazer algum tipo de reação, certo? Mas, às vezes, é necessário a quantidade um pouco maior por causa da tensão. E claro... E da cooptação, né? Porque você precisa ter uma borda bem cooptada. A diretora perguntou do ponto invisível, enfim, conhecido como ponto invisível. A gente vai fazer um pontinho aqui, como é carne de porco, a pele é um pouco mais dura, tá? Não é tão Parece, mas não é, né? É um pouco mais difícil. Eu só vou ajeitar aqui pra mim, daqui a pouco eu ponho pra câmera. Você tem que fazer um ponto que é que o pessoal chama de ponto invisível. Ó, não sei se dá pra entender, mas por dentro, tô vendo. A gente faz uma sutura que a gente faz tipo um chuleiro. Um zigue-zague. É um zigue-zague que é feito na parte da derme superficial. E em quais cirurgias a gente usa? Quase todas, tá? Quase todas. Então, você vai ter pontos que são dados na parte, tá vendo? Você consegue ver? Tô vendo, olha, legal, uma costurinha por dentro. Só vou antecipar aqui um pouquinho, só pra mostrar aqui, tá vendo? Ó, então você vai com esse pontinho e vai tracionando ele. Tá fechando. Ele vai fechando, tá? Show! Esse ponto é aquele ponto que a gente vê comum, né? É comum na cesárea, mas em outras situações também, tá vendo? E esse aí, se ele não for aquele de absorção... aí você vai ter que tirar. Aí tem que tirar. Tá. E aí, a nossa próxima pergunta, enquanto a doutora vai costurando, eu posso fazer já agora? Pode fazer.
Tirar o ponto dói. Como é que é essa história? Quem tem aí, a gente vai colocar na tela para vocês. Olha lá. Vai pensando aí, né? Deixa eu me lembrar, eu nem me lembro o que era o meu da cesárea. Será que tirar o ponto dói? E aí? Ó, ponto, eu vou só finalizar aqui. O ponto, ele dói se ele estiver um pouquinho apertado na saída. Depende um pouquinho, óbvio, da sensibilidade de cada pessoa. Porque a dor, ela é muito... Que legal. Ela é muito individualizada, né? Então, aqui só para entender. Quando você vai tirar o ponto, então, você vai lá conversar com a paciente e tal, aí tá, o pontinho tá sequinho, tá bom, não tem nada inflamado, é possível de retirar o ponto? O ponto, normalmente, ele não deve doer, ele causa no máximo incômodo. Por quê? Porque você não vai cutucar o tecido da pessoa. Você vai cutucar só o fio. Então, você vai pegar, no caso do ponto simples, você vai puxar o nozinho, entendeu? E vai cortar o fio. Então, não há por que doer. Mas, lógico, você dá uma tracionadinha, então você pode, sim, trazer um certo incômodo, mas não é uma dor importante. Mas não é nada que tenha que passar algo anestésico para retirada. Não é necessário. Não é necessário. Agora, quando a criança, por exemplo, abre o queixo, quando você tem, enfim, aqui muitas vezes que sim, tem supercílio, né? Para dar o ponto é necessário uma anestesia. Para dar o ponto, em geral, é necessária a cirurgia, a anestesia. Anestesia local em geral. Por quê? Porque é óbvio que a gente vai ter que manipular o tecido. Quando você manipula o ponto não dói, né? O fio não dói, né? Quando você tem esse ponto aqui que é interno, às vezes, você tem que tirar o fio, né? Então, ele está interno. Esse fio, ele não é absorvível, ele tem que ser retirado. Então, é comum você ir lá no médico, tá tudo tranquilo, tá seco, tá bem sequinho, tá na hora da retirada, geralmente de 1 a 2 semanas. O médico vai lá, vai cortar um nozinho, né? Ele corta um dos nós e aí da outra ponta ele vai ter que tracionar. Essa tração às vezes dói. Quando ele é invisível. Quando ele é assim, tá? Esse ponto aqui nós vamos ter que tirar, certo? Mas existe ponto, ó, eu vou tracionar. Então você vê, essa tração, que é retirada da parte interna do fio, realmente pode te causar um mais desconforto do que aquele ponto externo. Mas que também é bem rápido, né? Mas é rápido. E por isso que hoje se utiliza bastante o outro fio, que é absorvível, que aquele não há necessidade de você tracionar e tirar ele da parte interna. Entendi. Porque ele vai ficar lá e vai ser absorvido. Você só vai tirar, às vezes, quando o nó está para fora, você tira o nozinho, porque o nó também é possível de colocar para dentro, quando ele é absorvível. Ah, entendi. Então aí a dor é menos ainda, tá? Muito então bom. São alguns tipos, é importante lembrar. Você arrasou, turma dele. Eu imagino que para você a terapia, ai, que coisa boa, né? Quando tá em contato, ai, vamos lá. Vamos costurar. Não é quando é o universo, mas tem perguntinha para você do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Tati, um beijo, obrigada. Eu não tenho queloide, mas meus pontos não cicatrizam bem e ficam marcados. É falta de vitamina? Pode ser. Depende, é o que ele fala, depende do histórico da pessoa, né? Que alguns alimentos, eles são importantes se você colocar na dieta pré e pós-cirurgia. Então, vou aproveitar e falar do pré, durante e pós? Então, o que é o pré? Estado nutricional, histórico da própria paciente, avaliação da idade, né? Tá. Cicatrizes prévias. Então, a gente faz uma análise se a paciente tem alguma doença, tabagismo, diabetes, alguma alteração de cor, né? Tá. Por exemplo, as pessoas têm história de melasma, tem história também de algumas áreas de hipocromia. Então, você tem que avaliar o paciente se ele tem esse histórico. Se tem alguma cicatriz, o paciente tem uma cesárea, fez uma cirurgia, então você vai avaliar aquela cicatriz dependendo de cada caso. Se a pessoa já numa cesárea, que é um tecido que não foi fechado sob tensão, porque a gestação acaba dando um excesso de pele no abdômen, então não tem tensão. Não tem tensão na pele. Se você vê uma paciente numa cesárea, já com uma cicatriz com uma evolução não tão ideal, não tão bonita, você tem que já alertar a paciente e falar, olha, a sua cicatriz de cesárea, ela não é das melhores. A pessoa tem que saber. Tem que saber. E não é culpa do médico. Né? Porque é o organismo que está reagindo ali. Aí o estado nutricional. O paciente tem um histórico de perdas e ganhos de peso muito frequente. Muitas dietas mirabolantes, né? Ganha peso, perde peso muito rápido, então normalmente existe uma deficiência de vitaminas. Entendi. Alimentação não saudável,
né? Então, paciente que não ingere muita fruta, muitas verduras, então ela acaba que não tendo suporte nutricional adequado de vitaminas. Então, vai dar um probleminha. Então, você pode suplementar isso antes, depois da cirurgia, orientar uma dieta mais saudável, até o uso de suplementos vitamínicos, tem vários hoje em dia, e o cuidado. Aí, então, do pré-operatório, orientar o cuidado pós. O paciente não pode fazer um cuidado, ela não pode se ausentar do trabalho, então já não está muito certo. Entendi. Porque tem que ser o antes, combinado no antes. Tem que ser combinado o repouso é importante. O repouso é de 15 dias, de 30 dias, vai ter que usar cinta, vai ter que usar pomada, então a paciente precisa também ser orientada a isso no pré. Perfeito. Aí no intraoperatório, os cuidados que eu falei, que é a avaliação da pele, a avaliação do tipo de fio a ser utilizado, o tipo de costura, de sutura a ser utilizado, e quanto mais bem coaptado, quanto mais cuidado tiver, o uso do antibiótico, o uso da síntese do curativo de forma adequada, o uso de pomadas, vai melhorar o seu pós. E o pós-operatório, que é importante? Manutenção do peso, porque a gente às vezes vê o paciente, a cicatriz ficou ótima, tal, não eliminei um ponto, mas a cicatriz está ótima, taca lá com 2, 3 meses, a paciente começa a engordar. Aí já. Ela vai alargar a cicatriz. Porque a cicatriz ela tem um período de que ela não vai mais ceder. Entendi. Né? Então pode ser que ela largue. Então, se o pós-operatório, a paciente, eu quero praticar esporte, por exemplo, ela é atleta, quer praticar esporte logo em seguida da cirurgia, não é conveniente. Porque você vai tracionar... É a parte mais difícil, né, para quem ama. Você vai tracionar a cicatriz, então não é interessante. Então, você sabe que eu nunca coloquei, já me perguntaram isso, que eu sou uma das poucas apresentadoras que não tenho prótese de silicone. Por causa disso. Por causa do esporte. Porque são 2 meses, gente, não tem jeito, você tem que estar muito preparado. Eu, tipo assim, mesmo grávida, eu pratiquei muito esporte. Então, assim, é bem diferente. Fazendo a cirurgia, não pode, né? Não pode. Você tem que esperar mesmo. Porque tem todo um processo, ele é um processo, ele não é hoje você opera e amanhã está bem. Então é isso, você tem que cuidar do antes, durante e também do depois. Nutrição, cuidado e o máximo que você puder, cuidar da limpeza e das pomadas, uso das cintas, ele é importante para a sua cicatriz ficar melhor. É isso. Que aula, hein? Gostou, Glaucia? Adorei! Doutora Maria Paula Tanaka, eu vou só fechar com uma história bem rápida. Eu tive que brincar disso, claro que não foi escolha minha, mas me deparei com uma situação e aí tive que encará-la. Estávamos em férias em Nova York, eu, meu marido e meu filho. E no primeiro dia de viagem, que era o meu aniversário, ele deu uma batida, vocês sabem dessa história, né, meninas? Numa porta que ele abriu aqui. Só que fez um bife, eu vi isso aqui, eu lembrei, fiz um bifão. Me desesperei um pouco no começo, fiquei... O meu filho pegou o gelo, bonitinho, pegou o gelo. E eu tinha, que minha mãe tinha me dado, aqueles pontos adesivos. Se eu tivesse algum dia algum problema com o João, ela me deu pensando no neto. Eu não pensei 2 vezes. Fui lá, segurei, apertei, botei. Não tem uma cicatriz, doutora. Foi o máximo. Ele me agradece até hoje. Eu falo, vai lá olhar, cadê, onde é que foi? Não dá pra ver, você acredita? Ainda mais, eu tremia assim, falando, mas eu vou fazer bonitinho. Mas eu fiz certinho, não é? Limpar, se deparou, e fechar. Depois, é o que a gente faz. E depois fechou mesmo, não precisou dar o ponto, mas às vezes precisa. Então, até chegar ao hospital, faz bonitinho, gruda assim, bem lento, assim, com calma. Doutora, obrigada. Até, obrigada. Eu vou passar o seu Instagram para quem quiser acompanhar. Hoje foi uma verdadeira aula. Vai lá no Insta, @doutora, abreviado, Maria Paula Tanaka. O Tanaka é com K, tá? Doutora, abreviado, Maria Paula Tanaka. Já encontra todo o trabalho dela. Parabéns, viu? Uma verdadeira aula mesmo. Adorei.